Olá chicos, buenos dias, como estão? A gente vai vir de conteúdo hoje, não um conteúdo gramatical, um conteúdo novo, que eu já tinha comentado com vocês e tudo, para vocês entenderem um pouco sobre, de uma forma mais clara eles. São los heterotópicos e los heterossemânticos, certo? A gente vai entender um pouquinho o que são e como a gente usa ele dentro da língua espanhola, tá certo? Primeiro, los heterotônicos, como o nome já diz, está relacionado com as sílabas tônicas. Então, os heterotônicos, eles indicam a sílaba tônica de uma palavra. Então, toda palavra possui sua sílaba tônica, em qualquer língua, certo? Dentro de qualquer língua, ela possui uma sílaba tônica. Porém, pela proximidade, pela a igualdade, podemos dizer assim, quase total, do português para o espanhol, então existem algumas palavras em português e existem algumas palavras em espanhol que elas são iguais na escrita, mas elas mudam a sua sílaba tônica, elas sofrem essa alteração, sofrem essa mudança. E para a gente entender o melhor sobre essa divisão, a gente pode ver os termos, certo, da palavra, a gente dividir a palavra em termos. Por exemplo, hétero significa diferente, aquilo que é diferente. E tônico, que se refere à acentuação tônica. Então, é a acentuação tônica diferente, certo? A gente pode fazer essa relação. Em português, certo? Em português também nós temos essa regra de acentuação tônica. A gente encontra ela aqui. No português tem essa questão de acentuação tônica também, mas ela possui essa diferença dentro do espanhol, tá? Muitas palavras ela possui dessa forma, como eu disse a vocês. Então, eu só vou aqui apresentar algumas para vocês, mas lembrando que existe uma gama muito grande dessas palavras, certo? Por exemplo, aqui a gente está vendo algumas dessas palavras que possuem essa sílaba tônica diferente. A primeira, em português, academia. Né? Academia. O mi é a sílaba tônica. Já em espanhol muda academia. Tá vendo? Academia. Então, aí essa mudança dessa sílaba tônica já passa a ser o D. Tá? E assim vai, conforme várias outras palavras, né? Como a gente está apresentando aqui para vocês. Essa tela aqui eu só estou apresentando algumas também. Tá certo? Eu só coloquei algumas para vocês. Ortopedia. Em português, a última palavra, ortopedia em português. Em espanhol, ortopédia, certo? Mesmo o acento agudo estando no di, certo? Na sílaba di, existe essa alteração, existe essa mudança de sílaba tônica. Necessariamente, no espanhol, nem sempre a sílaba que está acentuada vai ser a mesma sílaba tônica. A gente tem que lembrar disso, tá bom? Então aqui eu só trouxe algumas para vocês, não vou ler todas para a gente não se estender tanto, mas a gente vai falar agora um pouquinho dos heterossemânticos, mais conhecidos como os falsos amigos, que são palavras com grafia e ou, certo? Existe essa diferença que ele pode ter ou não pronúncias iguais ou semelhantes em português e espanhol, mas com significados completamente diferentes em ambas as línguas. Existe essa mudança. Elas, mesmo por ter a grafia parecida ou iguais, né? Semelhantes ou iguais ou próximas, elas possuem significados diferentes, certo? Por exemplo, certo? Vamos para os exemplos para a gente ficar mais claro. Borracha, tá? Borracha e graça. Borracha e graça. Então, são palavras que em português e em espanhol elas são parecidas ou iguais, tá? Aqui está em espanhol. Mas já que a gente vai traduzir ela para o português, borracha passa a ser bêbada e graça significa gordura. Então, são palavras que a gente precisa ter esse cuidado, certo? Por isso que eu sempre digo a vocês, usem dicionário. Tem dificuldade? Usa dicionário. Tá? Alguns exemplos de frases usando falsos amigos.
Mi gatita tuvo cachorros. Mi gatita tuvo cachorros. O que quer dizer? Minha gatinha teve filhotes. Cachorros, em espanhol, significa filhotes em português. Certo? A gente tem que ter esse cuidado. Llévanos el presunto asesino a la comisaria. Levaram o suposto assassino à delegacia. Tá? Presunto. No te gusta el jugo de laranja? Né? Você não gosta de suco de laranja? Então são palavras que a gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente muda o significado da frase por achar que aquelas palavras elas são iguais, né? Elas possuem um significado parecido, né? Da mesma forma que em português. Então é essa intenção. A gente pode encontrar esses heterossemânticos com o nome de falsos amigos ou então de falsos cognatos. Mas a gente encontra mais com falsos amigos. Por isso o nome, falsos amigos. Né? Que a gente pensa que é uma coisa e tem uma pequena decepção. Né? A gente vê aí que eles não são aquilo que a gente pensava. Tá? Só um detalhe. Todo esse conteúdo que eu passei desde o início do slide até agora, vocês precisam estar com eles no caderno. A gente vai dar continuidade na nossa próxima aula. Tá certo? Da mesma forma, essa atividade. Só é uma questão. Então, vocês vão completar o texto usando os heterossemânticos a seguir, ou seja, que estão nesse quadrinho abaixo. O texto está aí da mesma forma. Então, vocês vão encaixá-los. Vocês vão colocar ele dentro desse texto da forma como vocês acham que se encaixa, que é necessário. Lembrem-se, usem nessa atividade o dicionário. Não tentem fazer essa atividade no achismo. Ah, eu acho que é essa. Eu acho que é essa. Não, usem o dicionário, tá certo? Para vocês não terem tanta dificuldade. Escreve tudo. Vocês já podem escrever o texto já encaixando a palavra que vocês acham que seja correta. Só grifando ela, tá certo? Grifem ela, que na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, como eu já havia falado para vocês, só reforçando, escreve todo esse conteúdo do caderno, certo? Desde do primeiro slide até a atividade, tá? Que a semana que vem a gente continua. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem, certo? Que eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Então, hasta luego.